Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda sobre a saúde pública, contada através da imagem de uma ferida que foi se abrindo bem devagarinho ao longo dos anos. É uma história sobre o que foi se perdendo no sistema, mas principalmente nas pessoas que estão ali, na linha de frente, sustentando tudo. E o nosso ponto de partida é esse sentimento aqui. O material que a gente analisa hoje começa com essa frase que já dá o tom de tudo, né? Não estamos falando de números ou de gráficos, mas de uma experiência bem humana de perda, de um desapontamento com os rumos que as coisas tomaram. Então, vamos entender essa ideia principal, a ferida lenta. Pensa nisso. Não foi um colapso que aconteceu de um dia para o outro. Foi uma deteriorização contínua, quase invisível no dia a dia, que foi minando o sistema aos poucos. E aqui está o ponto crucial. Não se trata só de saudosismo, sabe? Aquela coisa de, antigamente tudo era melhor. Não é isso. É a constatação, bem dolorosa, de uma erosão silenciosa. Algo que foi construído por pequenas decisões, pequenas omissões, ano após ano. Para a gente entender o que foi perdido, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos dar uma olhada em como era o cuidado na saúde pública quando, segundo essa visão, as coisas eram diferentes. Lá por 1999, a saúde pública era definida pela sua humanidade. O cuidado não era só um procedimento técnico, uma receita, um exame. Era uma relação. Era baseado em conversa, em escuta de verdade, em presença. Cada paciente era uma pessoa, com nome e com história, e não só mais um número numa fila. Mas, olha, mesmo naquela época, a luta já existia. A fonte que a gente analisa aqui faz uma analogia com o escritor Dostoiévski, que era como tentar fazer o bem num sistema que, no fundo, não compreendia o que era cuidado, o que era compaixão. Era uma batalha diária para manter essa humanidade viva. E esse cuidado todo não era uma ideia abstrata, não. Ele acontecia em ações muito concretas. Olha só essa lista. Ia desde fazer curativos na casa das pessoas, ajudar a organizar os remédios dos pacientes, até lutar por melhorias lá no sistema, sabe? Propondo coisas no Conselho de Saúde, debatendo na Câmara de Vereadores. O trabalho era tanto na casa do paciente quanto na arena política. Então, veio a pandemia. Ela não foi a causa da ferida, mas foi o momento em que essa ferida se escancarou de vez, sabe? Expôs toda a fragilidade que já estava ali debaixo do pano. O que era para ter sido um momento de união, de esforço coletivo, de todo mundo remando para o mesmo lado, se transformou tragicamente num campo de batalha. A solidariedade acabou dando lugar para o conflito e a confiança para a suspeita. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a pressão que os profissionais sofreram. De um lado, na linha de frente, eles encaravam um cenário de guerra mesmo, com morte, com sofrimento. Do outro lado da tela, uma onda de desinformação, de acusações, de especialistas de internet duvidando e atacando. Foi literalmente uma guerra em duas frentes. Então, o ferimento foi duplo. Não era só o vírus que feria e adoecia os profissionais. Era também o descaso da gestão e, em muitos casos, a falta de apoio da própria comunidade que eles estavam se arriscando para proteger. Foi um golpe muito duro. Essa experiência toda, claro, transformou a motivação de uma geração inteira de profissionais de saúde. A jornada foi do amor, da vocação, à pura e simples sobrevivência. A essência da mudança está toda aqui, nessa transição. Uma geração que entrou na saúde por amor, por vocação, viu essa paixão se corroída, passo a passo, até virar só uma luta para se manter de pé. Vamos ver como isso aconteceu? No começo, era o amor, a vocação, aquele desejo genuíno de cuidar, de fazer a diferença. Era isso que movia tudo. Mas, com o tempo, esse amor foi sendo engolido pela frieza. A frieza de um sistema indiferente, do esgotamento, da falta de reconhecimento. A vocação, então, se transformou em resistência. Continuar ali, naquelas condições, deixou de ser um ato de amor e virou quase um ato de teimosia, de pura resistência contra o desmonte de tudo. E, por fim, a resistência deu lugar à sobrevivência. O objetivo não era mais transformar o sistema, mas simplesmente sobreviver a mais um plantão, a mais um dia. Uma mudança muito triste. E tudo isso nos traz até hoje. O que restou depois dessa jornada tão longa e dolorosa de erosão? Aquele ideal de saúde pública mais humana, ele está sendo sacrificado. E não por uma grande catástrofe, mas por uma sequência de pequenas decisões, de políticas rasas, de visões de curto prazo e, talvez o mais grave,
por uma sociedade que parece ter se distanciado da própria ideia de cuidar uns dos outros. E aqui está a mensagem central, que é muito forte. O que mais entristece não é a perda do passado. É um presente que parece ter esquecido tudo o que foi aprendido a um custo tão alto. Uma espécie de amnésia coletiva sobre o valor do cuidado. E a análise termina com essa pergunta que fica no ar, né? Se o presente esqueceu as lições do passado, o que será do nosso futuro? A gente corre o risco de entrar num ciclo vicioso de criar um futuro que simplesmente não aprende mais nada. É uma reflexão que fica para todo mundo.